família! Com vocês o projeto CEA em Casa. Nesse ano de 2020, durante a pandemia, começamos já lá desde o início da pandemia, começamos a nossa campanha de máscaras. De março até agosto de 2020, já conseguimos distribuir mais de 3.200 máscaras para as nossas famílias assistidas e população de rua. Então, participe da campanha de máscara. Máscara de adulto, máscara de criança. É só entregar no DIS e nós vamos continuar repassando às famílias que tanto precisam. Com vocês, Ângelo Costa, com o tema O Argueiro e a Trave. Olá, meus irmãos. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a todos pelo carinho que todos tiveram comigo no momento que eu passei. Queria também agradecer à diretoria dessa casa por mais essa oportunidade de trabalho. E para começar, o nosso tema de hoje, que é o Argueiro e a Trave, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para ilustrar um pouco essa passagem, eu trouxe uma história de um jovem senhor que trabalhava numa empresa, na qual se trabalhava no setor administrativo, que tinha várias mesas com vários funcionários, onde todos se sentavam para atender os clientes. E nesse momento que os clientes entravam, era colocado uma cadeira no qual ele se sentava para ser atendido. E ao passar do dia, a cadeira rolava para um lado, rolava para o outro, e ninguém tirava a cadeira do lugar. E esse senhor sempre levantava, tirava e colocava a cadeira no lugar. E assim se passavam os dias, as semanas e os meses, sempre da mesma maneira. Até que um dia esse senhor chegou em casa e começou a desabafar com a esposa. Eu não aguento mais. Assim não dá. Todos naquele lugar parece que pensam que eu sou funcionário deles, que eu sou escravo deles. Todo dia eu que sou obrigado praticamente a tirar aquela cadeira do lugar, colocar a cadeira no lugar, pois todos, não tem uma alma caridosa para poder colocar a cadeira no lugar. Sempre sou eu que tenho que colocar a cadeira no lugar. Assim não dá. Amanhã, com certeza, eu vou resolver esse problema. Nisso, a esposa veio da cozinha e falou para o marido: engraçado, há 18 anos eu tiro o prato e coloco a cadeira no lugar, e você levanta, senta no sofá, saciado para ver sua televisão. E em momento nenhum eu reclamei com você. Aí o marido respondeu: eu faço isso? Faz. Há 18 anos, desde que nós estamos casados, esse tempo todo você faz isso. Você levanta, não tira o prato e nem tampouco coloca a cadeira no lugar. E, portanto, se você levantar e se esbarrar naquela cadeira, como outras vezes você já fez, você reclamou que a cadeira estava fora do lugar. Não será que seus amigos também pensam da mesma forma? Você já parou para refletir por eles terem achado que você já todo dia você coloca a cadeira no lugar e você nunca reclamou? Será que eles também não pensam que você já faz aquilo de bom grado? Eles, de repente, também não estão agindo de má fé. Pense nisso antes de você tomar uma atitude precipitada. E o marido: não, mas eu não faço isso porque eu quero, eu não faço isso por querer. Eu faço, de repente, por distração. Distração? Quem sabe também que eles não estão distraídos em relação ao que você vem fazendo. E assim somos nós. Vocês já repararam como algumas pessoas têm olhos de águia para ver os erros dos outros e ficam cegos quando são os próprios? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Que nós procuramos o tempo todo que o ser humano demonstre uma capacidade de ser tolerante e compreensivo consigo mesmo e às vezes são algoz dos outros. Jesus sempre nos traz ensinamento e pede para que nós lembremos sempre que o irmão também está na caminhada. Ele tem tantas imperfeições quanto nós. Ele tem tantos erros quanto nós. E se ele está também na caminhada, nós temos também que ser compreensivos. Porque será que ele sucumbiu
Qual será a diferença que nós temos em relação a ele? Será que é porque ele não tenha passado pelas provações ou as tentações às quais nós não tenhamos passado? Será que se nós tivéssemos passado pelas provações que ele passou, nós não teríamos feito ou tomado atitudes iguais? Pensemos muito nisso, porque às vezes nós achamos que estamos num patamar maior do que o irmão e muito pelo contrário. Nós às vezes temos muito mais deveres do que ele, porque nós já conhecemos a doutrina, nós já começamos a nossa caminhada. E nosso dever, junto a esse irmão, é dar a mão e trazer ele junto com a gente. E não fazê-lo criticar, colocar ele como menor, e sim ajudá-lo sempre. Jesus coloca da seguinte forma: hipócritas, tirai a trave do vosso olho, para depois então vede como tirar o do vosso irmão. Vocês já olharam para dentro de si? Vocês já olharam no próprio espelho? Essa passagem que Jesus coloca, nos chamando de hipócrita e falando para que nós, primeiro, olhar para dentro de nós, para depois tentarmos criticar alguém. Como é que eu posso criticar alguém em algum momento se eu mesmo tenho vários defeitos até piores do que o próprio irmão? Pense nisso. Olhemos primeiro para nos aperfeiçoarmos, para nos educarmos, para termos autoridade real ao falar algo para alguém. Porque eu só posso falar algo para alguém se eu tiver moral, se eu tiver conhecimento e se eu já tiver me educado. A nossa doutrina, ela nos traz uma coisa super importante que desde que quando nós começamos a estudar, a doutrina nos lembra. Fazermos a reforma íntima. E olha que é uma coisa que dói, a gente sabe que dói, as pessoas sempre falam que vai fazer e nunca consegue fazer, deixa sempre pelo meio do caminho. E essa passagem que Jesus fala para que a gente nos corrija, nos chamando de hipócritas, a reforma íntima faz a maior parte disso. Porque ao nos reformarmos, ao nos educarmos, qual a razão do estudo sistematizado que nós temos na nossa casa? É para que todos nós nos eduquemos, nos aperfeiçoemos e no nosso dia a dia, todas essas lições que nós aprendemos, podemos levar para a nossa vida diária. Nós não temos mais a desculpa de poder dizer, eu não sabia, eu errei, mas foi sem querer. Eu não tenho mais razão para fazer isso. Porque ao tomarmos conhecimento da doutrina, todas essas justificativas já caem por terra. Pensemos sempre nisso. Por que razão nós estudamos? Nós não podemos fazer isso e simplesmente deixarmos que os nossos irmãos, que têm as suas faltas e estão de repente no outro patamar de estudo, ou talvez não tenha nenhum conhecimento sobre a doutrina, seja criticado por nós que já conhecemos alguma coisa da doutrina, ou já estamos de repente até um pouco mais adiantados da doutrina. Nós não temos mais esse tipo de desculpa e nem devemos tomar esse tipo de atitude. Tenhamos a humildade também de dizer que não sabemos. A humildade, ela cabe, eu sempre disse isso para meus filhos, em relação à humildade. A pessoa que é humilde, ela consegue entrar em qualquer lugar. Se você tem humildade, você tem educação, você consegue espaço em qualquer ambiente. A pessoa que às vezes é orgulhosa, e ela tem o orgulho, que o orgulho ele nos cega. Às vezes nós sabemos que estamos errados, e às vezes a gente continua insistindo, porque o nosso orgulho é maior e nos deixa, às vezes não nos deixa voltar atrás e dizer que nós não sabemos, dizer que nós erramos, e acabamos com isso sendo injustos. Porque o orgulho, como diz Jesus, é uma das maiores chagas que nós temos na humanidade. A pessoa que é orgulhosa, ela junto com o orgulho, ela traz a prepotência, ela traz a soberba. Tem até inclusive uma passagem que eu falo muito que quando eu queria descobrir, numa sala de aula, os alunos que de repente tinham uma certa prepotência, tinham uma certa soberba, eu entrava e perguntava para eles se eles tinham lido um determinado livro de um autor que não existia. Às vezes eu falava, alguém já leu por acaso o livro de Manuel, não sei das quantas? E isso, às vezes um aluno ou dois levantava o braço. Eu falei, parabéns, eu também gostaria, quando tiver escrito, eu ler também. Porque a pessoa,
com ímpeto já de querer demonstrar conhecimento de algo que ela não sabe, ela levanta o braço e diz, eu já li, eu já fiz, que é para poder ela não ficar por baixo e tentar manter uma superioridade sobre os demais alunos ou as demais pessoas que estiverem naquele recinto. A maioria das pessoas, se nós analisarmos, tem telhado de vidro, tem pontos fracos e tem calcanhar de Aquiles. E as pessoas, às vezes, pelo fato de saber os seus pontos fracos, o seu calcanhar de Aquiles, ela esconde. Qual a pessoa que gosta de expor seus pontos fracos? E às vezes, a pessoa, quando sabe aonde está o ponto fraco dela, é ali que ela mais se defende. Então, qualquer coisa, qualquer fato que venha acontecer e que venha pegar o calcanhar de Aquiles dessa pessoa, ela, para se defender, ela agride. Ela fala, às vezes, coisas que não quer falar, mas para que ela não demonstre a sua fraqueza, não demonstre seu ponto de Aquiles e tampouco seu telhado de vidro. Todos nós cometemos erros, todos nós temos pontos fracos, né? Todos nós temos nosso calcanhar de Aquiles. E às vezes, nós, se pararmos um pouquinho só para pensar, nós somos resultado de todas as informações recebidas, adquiridas, boas e ruins. Formamos assim pré-julgamento. Cabe a nós filtrarmos. E é isso que acontece. Ao longo da nossa vida, a gente vai recebendo informações boas, ruins, e vamos captando tudo isso ao longo da nossa vida. Agora, aonde é que eu consigo filtrar isso? Aonde eu devolvo isso para o meu irmão? Para onde eu devolvo isso para as pessoas? Através do meu filtro. Eu consigo filtrar essas coisas. Basta que eu queira. E ao longo da nossa vida, nós vamos captando. Hoje, então, as mídias hoje, elas sufocam a gente de tanta informação. Cabe a quem filtrar isso? Somente nós. Será que hoje, fazendo uma analogia, será que hoje nós não estamos tacando pedras na adúltera no sentido figurado através das redes sociais? Vocês já pensaram nisso? Será que hoje, quando compartilhamos fofoca ou algo que esteja denegrindo a imagem de alguém, não estamos fazendo um pré-julgamento sobre algo que nem sabemos se de fato aconteceu? Pare um pouquinho para pensar nisso que eu acabei de dizer. Tem a passagem no Evangelho que fala sobre a mulher adúltera. Aquela mulher que é levada à praça pública, onde os fariseus, né, chamaram Jesus para que Jesus fizesse um julgamento sobre o ato daquela mulher. E Jesus se aproxima, abaixa e começa a escrever com o dedo na areia, sem fazer um som. Fica em silêncio o tempo todo. E os escribas e fariseus, já indignados com aquilo, com aquela inquietação toda, olhavam um para o outro e não sabiam o que fazer diante daquele silêncio que Jesus fazia para eles. O silêncio de Jesus já falava tudo. E eles, ali naquele momento, o intuito deles era fazer com que Jesus se incriminasse e falasse algo em relação àquela mulher. E um dos escribas, não aguentando mais, se dirige para Jesus e fala: Jesus, o que você faria com essa mulher diante do o ato que ela cometeu? Jesus, novamente em silêncio, olha por todos e não responde nada. E o escriba continua: olha, pela lei mosaica, ela deve ser lapidada, apedrejada. Ela é uma adúltera. Pela lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. Jesus novamente abaixa a cabeça, continua escrevendo com o dedo na areia, olha para eles e simplesmente fala: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Fez um silêncio profundo e os escribas, os fariseus, a plateia que estava ali, doida para que acontecesse o fato, e os mais velhos foram os primeiros a se retirar. Depois, os senhores de meia idade foram se retirando e, por fim, os mais jovens. Eu tive a curiosidade de saber por que os mais velhos primeiro se retiraram, depois os de meia idade e depois os mais jovens. E eu fui atrás para pesquisar e ver o que aconteceu nessa saída desses homens. Os mais velhos foram os primeiros a sair porque eles estavam carregados de pecado. Depois os de meia idade
que tinha não tanto quanto os mais velhos, mas tinha uma grande gama de pecados. E por último, mais jovens, que nem sabiam por que estavam ali, mas foram junto com a turba para poder ir atrás, para poder se saciar com aquele momento da mulher sendo apedrejada. E depois, diante daquilo, daquele silêncio todo, a mulher chega e agradece, vem agradecer Jesus e vira para ele e fala: obrigado, mestre. O Senhor me salvou. Ele: não, eu não lhe salvei. Eu lhe eduquei. O que eu fiz com você hoje, que você leve para o resto da sua vida como educação. Que esse fato que aconteceu aqui, e se nenhum deles aqui te julgaram, quem sou eu que vou poder julgar você? Essa história nos remete justamente para o que eu estou comentando agora com vocês. Quando a gente pega uma informação nas redes sociais e compartilhamos, nós podemos estar acabando com a vida de alguém. Eu queria, para terminar, eu queria deixar uma frase de um filósofo alemão que eu gosto muito, chama-se Immanuel Kant, e ele coloca a seguinte frase, que eu trago muito isso dentro de mim. Ele fala: tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque só o fato de você não poder contar já é motivo suficiente para você não fazer. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus.